Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23/1/2023. Antes da gente começar o nosso vídeo, deixa o like para poder ajudar a fortalecer o nosso projeto, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de apostas esportivas e mostra ele para pessoas que ainda não conheceu o mundo das chips no mundo da NBA. Nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, chamem lá, vocês não vão se arrepender. Além de muito conteúdo extra, tem muitas chips exclusivas para vocês e um material feito à mão que vocês só vão encontrar lá, onde a gente ensina vocês como apostar e muito mais. Vamos aqui para o primeiro jogo de hoje, né? Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. Para essa partida aqui, a gente sempre gosta, né, acima de tudo, de expor o quão ruim é o Detroit Pistons, independente de prevalecer as qualidades do time que a gente vai ficar a favor. Se a gente for olhar, o Detroit Pistons tem o terceiro pior ataque de toda a NBA e tem também ali, né, a segunda pior defesa. Sendo assim, fica muito difícil a gente ficar a favor deles. Automaticamente estaremos a favor, então, da equipe do Milwaukee Bucks. A gente acredita que eles devam vencer essa partida, mas as odds não estão tão interessantes, apesar de ser justa, porque de fato o Detroit Pistons é terrível. Mas eu vou tentar dar uma dica extra aqui para vocês, até para vocês não terem que ficar dependendo de uma odd de 1,19 e nem de ficar esticando o handicap de vocês, ainda mais sem saber se o Giannis Antetokounmpo estará em quadra ou não. Ele quer dúvida hoje, bem como o Chris Middleton. Se os dois jogarem, aí eu acho que o Detroit Pistons dificilmente vai vencer essa partida ou dar um grande trabalho de fato para o Milwaukee Bucks, mas eu espero que pelo menos eles sejam competitivos até metade ali, né, do último quarto, ou minimamente não desistam e exijam que a equipe do Milwaukee Bucks tenha seus principais jogadores em quadra por um bom tempo, acima de tudo Giannis Antetokounmpo. É nele que a gente vai investir para essa partida, a gente acredita no over em pontos dele, tendo como único inimigo aqui, entre aspas, né, o tempo. Às vezes o Milwaukee Bucks pode resolver esse jogo com muita facilidade, muito cedo, ele não ter tempo de quadra, mas eu acho que ele ultrapassa essa linha de 28,5 pontos. Bom, mas por que eu acho que o Giannis vai ter tempo de quadra e condições suficientes de pontuar bem? Bom, se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos, o desempenho do Milwaukee Bucks é positivo, mas se a gente for reduzir esse recorte para os últimos 5, eles têm 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Mais do que isso, jogando fora de casa são 3 derrotas consecutivas e algumas vitórias ali por um placar apertado, como contra o New York Knicks, contra o Toronto Raptors e também tendo ali, né, um pouquinho de trabalho contra o Atlanta Hawks. Em resumo, eu acho que com tudo isso, dá sim pra gente acreditar que o Giannis Antetokounmpo vai ter tempo de poder superar a sua linha de pontos. Ele tá com média de 30,1 pontos por jogo nos últimos 7 jogos que fez, e ele que também nos últimos 5 encontros contra o Detroit Pistons superou essa linha em todos, estabeleceu uma meta de 31,4 pontos por jogo. Se a gente for ver a linha de pontos concedidos no paint, né, que é aquela área pequena quadrada, né, setor onde o Giannis Antetokounmpo mais atua e mais executa seus arremessos, o Detroit Pistons é o segundo time que mais sofre pontos do setor em toda a NBA, então um cenário perfeito para a gente trabalhar, porque se trata de uma das 5 piores defesas de toda a NBA, contra o Giannis Antetokounmpo que precisa estabelecer uma boa sequência, lembrando, né, como eu disse para vocês e destaquei, nesses últimos 7 jogos ele tem a média de 30,1 pontos por jogo, mas vem de uma sequência de 3 jogos bem abaixo. Agora que ele teve praticamente aí 12 dias para se recuperar por conta de uma lesão, acredito que ele vai voltar com tudo, vai voltar bem e contra um adversário favorável que sofre muitos pontos no setor onde ele é mais produtivo. Beleza? Então, over em pontos do Giannis Antetokounmpo e tentar pegar no ao vivo uma vitória simples do Milwaukee Bucks pagando um pouquinho melhor no ao vivo é o que eu acho mais interessante. Bora partir aqui para Orlando Magic e Boston Celtics, um jogo um pouco mais complicado porque a gente de fato não sabe quem do Boston Celtics vai jogar. É verdade, eles são superiores em várias categorias, inclusive na tabela, mas ainda assim, né, a gente não entende muito bem qual será a característica dessa equipe, porque não sabemos se o Jason Tatum vai jogar ou não, se o Robert Williams vai jogar ou não e como essa equipe vai se comportar sem o Marcus Smart e sem o Brogdon. O Brogdon é o melhor reserva, né, melhor jogador de rotação dessa equipe. O Marcus Smart, armador titular, defensor do ano na temporada passada, e o Robert Williams, um dos principais defensores dessa equipe, assim como o Jason Tatum, um dos principais destaques ofensivos. Então a gente tem aqui jogadores ofensivos de fora e como dúvida, jogadores defensivos de fora e como dúvida. Então a gente não sabe se esse time vai se moldar de uma forma mais ofensiva ou mais defensiva. Mas eu acredito que com Derrick White em quadra, com a possível retorno de Jason Tatum e também com Jaylen Brown à disposição, além, é claro, do Al Horford, que é um ótimo defensor e pode dar conta do recado, o Boston Celtics continua sendo o favorito, mas a gente só vai conseguir dar uma opinião para vocês, de fato, se a gente tiver notícia de quem vai jogar, até por conta de características, se o jogo vai ser bem pontuado, mal pontuado, mais ofensivo, mais defensivo, até porque para a gente conseguir uma odd mais interessante do que essa odd baixa que estão pagando aqui para o Boston Celtics, a gente precisaria aliar isso aqui com o over em pontos deles, ou então com o under em pontos do Orlando Magic. Vamos aqui destacar, né, o desempenho
dessas equipes, acima de tudo, gerais, a gente tem o Boston Celtics como o terceiro melhor ataque da NBA, enquanto que o Orlando Magic é um dos 10 piores. Defensivamente, a equipe do Boston Celtics é a quinta melhor de toda a liga, enquanto que o Orlando Magic é uma das 10 piores, então a gente está vendo duas equipes em extremos diferentes, mas é claro que enquanto o Boston Celtics não estiver saudável, os outros times vão ter chances. Acredito que mesmo assim eles vençam, mas prefiro esperar o que será das escalações dessas equipes antes de tomar a decisão. Beleza? Como aqui Chicago Bulls e Atlanta Hawks, a gente tem aqui dois times bem irregulares, times ali, né, que estão do meio para cima da tabela, o que justifica como eles podem ser bons em alguma coisa e ao mesmo tempo serem ruins no jogo seguinte. Lógico que a vantagem dentro de casa do Chicago Bulls faz com que a gente tenha algum ânimo para poder investir neles, mas ainda assim não é um time confiável, principalmente com o fato de que o Atlanta Hawks vive um momento muito interessante, um momento de crescente, onde eles venceram 5 dos últimos 6 jogos e mais do que isso foram bem competitivos também contra o Charlotte, mas era um jogo que eles não deveriam ter perdido. A NBA está um perigo para a gente apostar em vários setores, em várias categorias. Às vezes a gente pega o melhor reboteiro da NBA contra o time que mais cede rebotes e mesmo assim ele fica em under. E coisas desse tipo, né? A gente trabalha muito com extremos e mesmo assim a NBA tá derrubando muita gente do cavalo. Mas em relação à vitória e derrota, ainda mais em jogos equilibrados, o ideal é a gente não investir. Mas uma coisa que eu gosto de destacar é o quão o Atlanta Hawks é irregular jogando como visitante, mas acima de tudo, o quão a sua defesa não é nada de muito especial, principalmente sua defesa de paint. Até por isso, nesse jogo a gente vai investir no Vucevic com base na seguinte argumentação: se vocês forem olhar aqui, né, o Atlanta Hawks está muito mais perto das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola do que das 10 melhores, e para esse jogo aqui a gente vai trabalhar com um over do Nikola Vucevic, é o que a gente acredita ser mais seguro para essa partida, acima de 17,5 pontos do Nikola Vucevic. Mas por que a gente acha que isso faz sentido, né? Muito além do fato do Atlanta Hawks não ser uma grande defesa recentemente, é o fato de que nos últimos 9 jogos a média do Vucevic é de 21 pontos por partida. Ele superou essa linha que a gente está buscando hoje na maioria dos jogos desse recorte e teve uma partida de 43 pontos nessa última atuação dentro de casa contra o Golden State Warriors. Se a gente for olhar aqui, nos últimos 3 encontros contra o Atlanta Hawks, ele tem uma média de 18 pontos por partida, superando a linha de hoje em 2 dessas 3 partidas, sendo que todas elas foram fora de casa. Então, dentro de casa, acho que ele tem um ânimo e, mais do que isso, uma condição melhor de ser mais produtivo. Mas por que eu acho que ele vai pontuar bem? Bom, o Atlanta Hawks é o 5º time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, que é justamente aquele setor ali da área pintada, onde o Vucevic mais atua. Ele também é um bom arremessador de 3, e o fato do Capela ser um defensor um pouquinho mais pesado faz com que ele tenha boas possibilidades no arremesso de bolas triplas, fugindo um pouquinho do garrafão, tirando o Capela do garrafão para poder arremessar de 3, já que o Capela vai ter dificuldade de fazer essas perseguições. O Atlanta sofre 53,9 pontos por jogo dentro do paint na NBA, mas nos últimos 3 jogos eles sofreram ainda mais, sofrendo 56,7 pontos nesse setor. Então Nikola Vucevic é o nosso atleta preferido para poder ser bem produtivo hoje contra o Atlanta Hawks, é o nosso palpite para essa noite. Agora vamos falar aqui de Houston Rockets e Minnesota Timberwolves. A gente está falando aqui, né, de um péssimo mandante, um péssimo visitante, mas que em algum momento alguém vai ter que quebrar essa sequência negativa. O Houston Rockets, que já é terrível, vem sem o Porter Jr., que é uma das suas esperanças para o futuro, mas que sinceramente eu não sou muito fã do basquete dele. Bem como também, né, o Jabari Smith, principal contratação entre aspas deles para essa temporada, que também não mostrou a que veio ainda. Do outro lado, a gente tem dúvidas importantes, mas acima de tudo, o Rudy Gobert vai jogar ou não do lado do Minnesota Timberwolves, mas o mais importante é que eles tenham D'Angelo Russell e Anthony Edwards à disposição, porque acho que são os jogadores com mais condições de ferir a equipe do Houston Rockets, que sofre muitos pontos de 3. Alguns jogadores para a gente ficar de olho no over em rebotes ali do Alperen Sengun e também na linha de assistências dele, já que o Minnesota Timberwolves é um dos 10 times que mais cedem rebotes e um dos 10 times que mais cedem assistências na NBA também, principalmente se o Rudy Gobert tiver em quadra. A tendência é que o Sengun solte um pouquinho mais a bola e distribua melhor o jogo, ainda mais com a ausência do Porter Jr., que é o armador titular dessa equipe. Mas bom, o que a gente pretende trabalhar nesse jogo aqui? Bom, a gente acredita que o Minnesota Timberwolves deva vencer essa partida. Mesmo jogando fora de casa, a gente acredita que eles são superiores. A odd está praticamente perto ali de 1,50. Em algum momento na partida vai dar pra gente pegar no ao vivo essa vitória, mas se você só quer trabalhar no pré-jogo, vai de vitória simples do Minnesota. Olho também na linha de 3 pontos do Anthony Edwards, que eu falei pra vocês no último jogo, bem como na linha de 3 pontos do D'Angelo Russell. Por quê? Porque o Houston Rockets é um dos times que mais sofrem bolas de 3 em toda a NBA. Nesse momento é o time que mais sofre bolas de 3 em média em toda a liga. No último confronto que eles tiveram contra o próprio Minnesota Timberwolves, que nem é referência nas bolas triplas na NBA, eles foram de 14,4 pontos de média sofrido de 3 para os seus adversários para 17. Mais do que isso, a eficiência deles na defesa desse tipo de arremesso também não é
grande coisa sendo uma das 10 piores de toda a NBA, e eles sofreram contra o Minnesota Timberwolves. Como eu disse, uma média ali, né? Na verdade, uma média não, uma porcentagem muito alta de bolas triplas contra o seu patrimônio, sofrendo mais de 41% de bolas de 3 tentadas contra eles. Mas mais do que isso, porque que a gente acredita que o Minnesota deve vencer? Bom, acontece que nos últimos 10 jogos dentro de casa, o Houston Rockets perdeu praticamente todos os seus jogos, na verdade todos os seus jogos, perdendo por uma diferença de 8 pontos no encontro que eles tiveram em Houston contra o Minnesota Timberwolves. Se a gente for olhar os resultados do Minnesota Timberwolves também contra o Houston Rockets, já são 7 vitórias consecutivas contra esse adversário e 8 vitórias nos últimos 10 encontros também. Outra coisa que a gente precisa destacar é essa sequência positiva fora de casa do Minnesota Timberwolves contra o Houston Rockets. São 4 vitórias nos últimos 5 encontros em Houston, 4 vitórias consecutivas, e todas essas vitórias aí, né, por uma diferença de pelo menos 7 pontos, o que é muito interessante, o que motiva a gente assim a trabalhar na vitória do Timberwolves e acreditar que os jogadores da sua equipe vão pontuar bem. E acima de tudo, explorar essa linha do perímetro da equipe do Houston Rockets, que é bem ruim. Por falar em Anthony Edwards, que está aparecendo aqui na tela bem do lado para você, vamos olhar as linhas dele nos últimos jogos em relação a bolas de 3. Ele fez 8 bolas de 3 no último confronto contra eles, com 16 tentativas e 50% de eficiência. Fez 3 no penúltimo encontro também fora de casa, e fez 2 aqui, mas voltou acima de 2.5 bolas de 3. Então ele superou essas linhas em 3 dos últimos 4 encontros contra o Houston Rockets, e teve uma média ali interessante, né, de 4.3 bolas de 3 por jogo nos jogos de 2022 para 2023 contra esse adversário. Repito, o acima de 2.5 bolas de 3 dele pode ser interessante, porque é um jogador que, independente dele estar com a mira não tão calibrada, é um jogador que tenta bastante esse tipo de arremesso, ele é bem insistente, eu gosto de volume na hora de investir em linha de 3 de jogadores, mas o meu palpite preferido para esse jogo vai ser vitória do Minnesota Timberwolves, que vai ficar ainda mais confortável se confirmar que o Rudy Gobert estará em quadra. Fechado. Bora falar aqui de Utah Jazz e Charlotte Hornets. A gente tem aqui o Charlotte Hornets, né, jogando fora de casa, uma das piores equipes da NBA, uma das piores defesas e um dos piores ataques também. Se a gente for olhar aqui a eficiência defensiva do Charlotte Hornets, eles estão, né, entre as 10 piores defesas da NBA, na verdade quase isso, né, empatado aqui com os Los Angeles Clippers, e ofensivamente falando, eles estão aí, né, entre as 10 piores equipes da NBA também. Não que o Utah Jazz seja grande coisa quando a gente fala de sua defesa, eles também são top 10 de piores defesas da liga, mas a superioridade deles ofensiva em relação ao Charlotte Hornets é muito grande. Eles são o quarto melhor ataque de toda a NBA por 100 posses de bola. Como eu disse e repito, o Charlotte Hornets é um dos 10 piores. Beleza? Então, se a gente for pensar que o Utah Jazz joga dentro de casa, onde eles costumam jogar muito mais bola, ofensivamente eles são muito superiores aos seus adversários e defensivamente são equivalentes, com a possibilidade do LaMelo Ball não jogar hoje, o melhor jogador, né, do Charlotte Hornets, eu acredito sim que o Utah Jazz vença, mas eu não colocaria um handicap negativo não. Com Gordon Hayward de volta e com a possibilidade do LaMelo estar em quadra, pode ser que o Charlotte Hornets dê um trabalhinho, então eu ficaria apenas ali com a vitória do Utah Jazz para incluir múltiplas, triplas ou duplas, não esticaria esse handicap, mas a gente também gosta de indicar para vocês algo que pode ser mais lucrativo, com uma odd mais interessante, além dessas linhas de 1,30 e pouco. Bom, e o jogador de hoje seria o Lauri Markkanen, para fazer mais de 26,5 pontos, a linha dele estava em 25,5 hoje de manhã, e eu acho que isso é bem possível. Mas por que a gente acredita que o Lauri Markkanen deve superar essa linha de pontos? Bom, nos últimos 10 jogos ele tem uma média de 30 pontos por partida. E jogando dentro de casa é inevitável que a confiança dele seja ainda maior. Mas mais do que isso, ele é o jogador mais completo em relação a posições dentro da quadra onde ele pode produzir contra o seu adversário. Repito, o Charlotte Hornets não tem uma grande defesa, mas mais do que isso, fica bem claro onde você pode produzir contra eles. É uma das piores equipes para defender jogadores big, dos 10 times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA. E quando a gente vai para a linha de 3 pontos, também é um dos 10 times que mais sofrem pontos de 3 em toda a NBA. Quando visitante, a linha de pontos de 3 cedidos para os seus adversários para eles por partida aumenta ainda mais, e a gente sabe que o Markkanen é muito produtivo, tanto no garrafão quanto na linha de 3 pontos. É um adversário perfeito hoje para ele estar enfrentando, ainda mais que ele joga dentro de casa, a possibilidade de ser um All-Star. Em relação à eficiência na defesa desse tipo de arremesso, o Charlotte Hornets também é um dos 10 times que mais permitem arremessos de 3 por seus adversários percentuais, e nos últimos 3 jogos eles tiveram uma piora, né, nesse desempenho, indo de 36,4% das bolas de 3 permitidas para os seus adversários para 41%, o que também é bem relevante.
Beleza, então o Lauri Markkanen é o jogador para ser produtivo aqui. Geralmente ele joga de ala ou de power forward. E se a gente for olhar aqui, né, a equipe do Charlotte Hornets não tem nenhum encaixe negativo com jogadores desse tipo, mas mais do que isso, é um time que sofre muito para defender jogadores bigs. Eles cedem muitos rebotes e cedem muitos pontos também. Repito, a gente não tem nenhum indício de encaixe negativo contra os adversários. E lembrando, o Markkanen dá também para jogar como um pivô, ainda mais que o Olynyk está de fora. Se a gente for olhar aqui, né, a equipe do Charlotte Hornets tem encaixe negativo para jogadores dessa posição, tanto para ceder pontos quanto para ceder rebotes. Por falar em rebotes, outro jogador interessante para se ficar de olho é o Mason Plumlee. Lógico, eu gosto de contar com over em rebotes quando a gente tem uma boa defesa a nosso favor. Se a gente não tem um time bom defensivamente, dificilmente bolas vão sobrar. Mas o Mason Plumlee pode ter um over nos seus rebotes também hoje, para quem gosta de trabalhar com ele, só estou validando porque o Utah Jazz é um time que joga com muitos jogadores abertos, inclusive seus jogadores de garrafão ficam abertos no perímetro para arremessar. Quando eles arremessam e erram, não tem ninguém para brigar pelo rebote ofensivo. No caso, o Mason Plumlee vai ter muita tranquilidade para recuperar essas posses e talvez superar suas linhas nessa linha de rebotes. Beleza? Pessoal, antes da gente encerrar aqui o nosso vídeo com as nossas duas últimas análises, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, beleza? Outro convite que eu deixo para vocês é também de comentar aí embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões. Vai ajudar muito a gente, né? Tragam justificativas do porquê que vocês acham que não faz sentido, ou então argumentos extras do porquê que vocês concordam com a gente. Tragam antes das partidas, porque vai ajudar as pessoas a corrigir as entradas deles. Muito mais do que simplesmente trazer quando as partidas estiverem encerradas. A gente pede isso para vocês porque a gente também está disposto a melhorar e a ouvir, beleza? Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs, a gente tem o Blazers aqui jogando dentro de casa, uma equipe claramente superior a seus adversários. Eles estão cansados, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, mas fato é que eles têm o melhor jogador dentro de quadra, melhor defesa, melhor ataque do que seus adversários. Se a gente for olhar, o offensive rating aqui do San Antonio Spurs é um dos 10 piores de toda a NBA. E o defensive rating deles, né, que é a defesa por 100 posses de bola, também é um dos piores. Na verdade, é o pior da NBA. Então, eu gosto de ficar a favor de defesas superiores. Quando o ataque desse time também é superior e eles têm os melhores jogadores, mais ainda. Mas o mod de 1,30 eu acho bem complicado, principalmente para um Blazers que perdeu ontem para o Los Angeles Lakers, que eu tinha indicado, eu falei que era a melhor zebra e deu um lucro bem grande pra gente, né, salvando bastante a noite. Mas ainda assim, né, é um time que a gente precisa ligar um sinal de alerta. Tomar bastante cuidado, porque de fato eles não são tão confiáveis, ou pelo menos não vêm sendo tão confiáveis. Eles tiveram grandes momentos contra os Lakers na noite anterior, mas eles vêm de 3 derrotas consecutivas, 2 dentro de casa, e perderam 4 dos últimos 6 jogos como mandante. Venceram Dallas, que de fato é uma equipe interessante, mas independente de qualquer coisa, causa algum temor investir nos Blazers. Então eu esperaria também no ao vivo essa linha melhorar, mas eu acho que eles vencem porque o San Antonio Spurs é um dos piores times da NBA, e além de ser um dos piores times da NBA, não tem nenhum motivo para vencer. O Portland busca uma pós-temporada, uma classificação para o play-in ou para os playoffs, enquanto que o San Antonio Spurs nem pensa nisso, eles querem tancar, perder o máximo possível para ter uma boa posição no draft do ano que vem, beleza? Então Portland deve vencer essa partida. Vamos finalizar aqui com Sacramento Kings e Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies para mim também é superior. Se a gente for olhar, as odds estão muito equilibradas, então apesar da gente ter um jogo duro aqui, eu acredito que é o que tem o maior potencial de lucro pra gente. A equipe do Memphis Grizzlies deve estar cansada, também jogaram ontem, tiveram uma derrota bem preocupante, além de estarem de viagem. Eles perderam e por uma diferença grande, pelo menos ali de desempenho para o Phoenix Suns. Eles melhoraram, equilibraram no placar, mas ainda assim perderam um jogo que eles não deveriam perder, porque era um Suns bem desfalcado mais uma vez, apesar do retorno do Chris Paul. Mas enfim, por que eu acho que o Memphis Grizzlies deve vencer? Eu acho que essa odd vale demais o risco. Bom, vamos aqui para o histórico recente do Memphis Grizzlies, que nos últimos 15 jogos perderam 4 e venceram 11. Mas se a gente reduzir esse recorte para os últimos 13 jogos que essa equipe fez, eles venceram 11 e perderam apenas 2, um aproveitamento excelente. Lógico, fora de casa eles pioram bastante, mas ainda assim, se a gente for olhar o desempenho recente do Sacramento Kings, apesar dele ser bem positivo aí, né, com 6 vitórias nos últimos 7 jogos, é um desempenho que eu acho bem enganoso. Se a gente for observar aqui, eles venceram Orlando, Houston 2 vezes, San Antonio Spurs, Lakers e OKC. Sinceramente, todas essas equipes com muitas chances de sequer estarem no play-in ou nos playoffs da temporada que vem, no máximo, talvez ali um Los Angeles Lakers, equipe essa que inclusive eles tinham perdido também há não tanto tempo atrás jogando dentro de casa. Enfim, perderam sua última partida para um Philadelphia 76ers sem os 2 melhores jogadores e, mais do que isso, enfrentam um time hoje que tem certa freguesia. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sacramento Kings venceu apenas um jogo contra o Memphis Grizzlies. De 2021 para 2023, o Memphis Grizzlies foi superior, vencendo seus adversários por uma diferença relevante no placar. Diferenças essas, né, na grande maioria dos jogos mais recentes, pelo menos em 5 dos últimos 6 jogos, de 20 pontos na maioria dos confrontos.
confrontos, 20, 15 pontos, né? O Memphis já venceu o Sacramento jogando em Sacramento nessa temporada por uma vantagem de 15 pontos, então eu acho que o Memphis deva vencer esse jogo, serão superiores e, como eu sempre digo, eu gosto de ficar a favor das melhores defesas. O Memphis Grizzlies é a melhor defesa da NBA nesse momento, enquanto que o Sacramento Kings é uma das 10 piores, na verdade é a sexta pior defesa de toda a liga. A eficiência ofensiva do Sacramento Kings é a segunda melhor de toda a NBA, enquanto que a do Memphis Grizzlies também é de top 10, mas eu acho que a distância defensiva é muito maior do que a ofensiva e a vantagem é do Memphis, como repito, gosto de ficar a favor de boas defesas. Mais do que isso, a equipe do Sacramento Kings tem como seus principais jogadores De'Aaron Fox e Sabonis, jogadores que gostam de pontuar no garrafão. E a defesa de paint do Memphis Grizzlies é uma das melhores de toda a NBA, sendo o quarto time que menos sofre pontos no setor e nos últimos 3 jogos, né, a equipe que menos sofreu pontos no setor. Então acho muito interessante a gente ficar de olho nisso, mas também o Memphis é um time que sofre muitas bolas de 3, então o Malik Monk, o Kevin Huerter e outros jogadores que arremessam bem de 3, como por exemplo o próprio Barnes, que é titular do Sacramento Kings, podem ferir, são jogadores interessantes para você ficar de olho também. Mas, do outro lado, a gente tem o Sacramento Kings, que também sofre muitos pontos no paint. É o terceiro time que mais sofre pontos no setor e que sofreu mais pontos do que a sua média nos últimos 3 jogos. Com o Ja Morant ali à disposição, um jogador que gosta de infiltrar, um dos jogadores que mais fazem pontos de drive, de arrancadas, de infiltração em toda a NBA, também a gente pode ter uma vantagem aqui e quem sabe ficar de olho na linha de pontos dele, porque o confronto hoje, de fato, é muito favorável, principalmente porque o único defensor de paint que o Sacramento Kings tem é o Sabonis, que vai estar ocupado ali com o Jaren Jackson Jr. e com Steven Adams. Então, se a gente for olhar aqui, outra coisa que eu acho bem interessante é o tipo de jogada, né, que a equipe do Memphis Grizzlies pode fazer e pode ser produtiva. Se a gente for olhar aqui a jogada de pick and roll ball handler, eles são dos times com mais pontos por jogo, muito por conta do próprio Ja Morant. É o quarto time que mais pontua dessa forma em toda a NBA. E se a gente for olhar defensivamente, um time que não costuma se sair muito bem contra adversários que pontuam e que produzem dessa forma é o próprio Sacramento Kings, sendo um dos 10 times que mais sofrem pontos do pick and roll ball handler em toda a liga, até porque o De'Aaron Fox é um defensor bem ruim, deve sofrer bastante na mão do Ja Morant, por isso, vantagem para o Memphis deve vencer esse jogo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações, muito obrigado pela sua audiência, conheça o nosso grupo VIP, chame lá do WhatsApp, a gente vai trazer análises mais aprofundadas e tips extras para vocês, além de selecionar as melhores opções do vídeo de hoje para vocês lá. Muito obrigado pela sua audiência e falou!